Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 24/9, uma quinta-feira. Aula de literatura. Estamos iniciando o conteúdo sobre quientismo ou literatura informativa e jesuítica no Brasil. Apostila 3, capítulo 6, página 34 em diante. Então vamos lá. Os últimos 3 períodos literários que nós estudamos diziam respeito à literatura produzida na Europa. Trovadorismo, humanismo e classicismo diziam respeito à literatura produzida lá fora, sobretudo em Portugal. Por que não estudamos ainda nada com relação ao Brasil? Porque o Brasil ainda não havia sido descoberto. O Brasil, ele só começa a sua história, vamos dizer assim, literária, a partir do quientismo, que é o descobrimento, e mesmo assim caminhando a passos lentos. Por quê? Não tem como os portugueses chegarem aqui e, junto com índios que encontraram e degredados, começarem a produzir literatura. Foi necessário todo um momento de preparação, de aquecimento, de conhecimento da população, de conhecimento cultural, daquilo que foi trazido, né, da Europa, daquilo que os portugueses quiseram implantar aqui no Brasil, na época que éramos Brasil colônia. Então, o quientismo tem esse nome porque corresponde a 1500, ou seja, a partir de 1500, o Brasil é descoberto. A partir daí, começamos a perceber, né, as primeiras manifestações literárias. Vale destacar ainda que quando nós estudamos trovadorismo, humanismo e classicismo, nós tínhamos escolas literárias formadas. As características do trovadorismo são essas, do humanismo são essas, do classicismo são essas. Por quê? Porque Portugal já estava desenvolvido culturalmente. Então, nós tínhamos ali condições de termos uma escola literária, de termos um desenvolvimento cultural, de ter escritores que tinham conhecimento, que conseguiam produzir, de ter um público que recebeu essas produções, que recebeu esse desenvolvimento cultural. Aqui no Brasil, isso demorou um pouquinho mais. Porque quando os portugueses chegaram em 1500, descobriram o Brasil, os primeiros textos produzidos ali eram textos informativos ou religiosos. Por isso que esse período é chamado de literatura informativa, ou seja, são textos que, na verdade, correspondem a documentos descrevendo a nova terra, descrevendo a presença dos indígenas, os costumes indígenas, e a chamada literatura jesuítica, que são textos religiosos, escritos pelos padres jesuítas com o objetivo de catequizar os indígenas. Portanto, resumindo, o que nós vamos conhecer como quientismo, na verdade, são textos que buscavam ali demonstrar, descrever a nova terra e fazer com que os indígenas que ali estavam tivessem o conhecimento religioso. Então, nós vamos dizer que esse momento ele é o pontapé inicial para o desenvolvimento da nossa literatura. A gente chama também de quientismo porque corresponde a essa época aí de 1500 a 1600, que é o começo aí, né, do Brasil, vamos dizer assim, né, do país, o começo do desenvolvimento da nossa civilização. Então, o quientismo designa o conjunto de textos e autores do período colonial, compreendendo os 3 primeiros séculos desde a conquista portuguesa. Lembrar que os 3 períodos literários que nós estaremos estudando daqui até o final desse ano correspondem ao chamado período Brasil colonial, porque pega o quientismo, o barroco, que corresponde ali ao período de desenvolvimento da cidade da Bahia e das capitanias hereditárias, e logo depois o arcadismo, que corresponde ao período de desenvolvimento ali de Minas Gerais devido à descoberta do ouro em Minas. Então, só guardem isso. Do quientismo, que começa em 1500, até o arcadismo, final do século XVII, começo do século XVIII, nós vamos estudar o período conhecido como Brasil colonial. E é importante a gente lembrar que essa ideia de Brasil colonial, que é uma característica, né, que é uma denominação histórica, influencia diretamente naquilo que é produzido na literatura. Por quê? Tudo estava voltado para essa ideia de que somos uma colônia,
Então, todas as produções tinham como objetivo agradar quem? A metrópole, que era Portugal. Então, dividida em duas vertentes, uma caracterizada pela ocorrência de textos de informação, como eu já falei para vocês, e outra pela ocorrência de textos de caráter catequizador. Esse período inicial de germinação das letras no nascente território brasileiro é de fundamental importância para se conhecer a história do país, do Brasil, e de sua tradição literária. E aí fica aquele questionamento. Então, na verdade, é a nossa primeira escola literária? Como eu disse para vocês, nós não temos aqui produções, como nós vimos ali no classicismo, poemas, crônicas, como nós vimos no humanismo, teatro, o desenvolvimento ali dos cronicões, lá no trovadorismo, das novelas de cavalaria, das cantigas. Nós não temos essas grandes produções aqui nesse primeiro momento. Por quê? Porque os objetivos eram ainda muito primários. Nós tínhamos objetivos econômicos, que eram objetivos e aí estou falando nós, porque na verdade foram os portugueses que chegaram aqui, né? Então, quando a gente fala nós, é só para se referir mesmo ao país. Então, nós temos objetivos econômicos, que eram informar o rei sobre a terra, os habitantes e as riquezas. Isso é feito de que forma? Documentos, cartas, diários, textos instrutivos, chamados de textos informativos. E objetivos religiosos, expandir a fé cristã. Se éramos um novo país, então a colônia precisava se desenvolver dentro daqueles princípios, valores da fé religiosa da sua metrópole, que no caso era Portugal. Então, partindo disso aí, nós teremos produções, vamos dizer assim, produções e uma literatura voltada para saciar, vamos dizer assim, a curiosidade econômica do rei. Os documentos iam com o objetivo de mostrar, olha, precisamos, podemos, devemos investir na nova terra, porque a terra tem bom solo, bons ares, muitas águas, então vamos investir. E os documentos escritos também pelos padres jesuítas que diziam, olha, tem muitos indígenas aqui, precisamos catequizá-los, precisamos trazer a fé portuguesa. Então, na verdade, o que nós temos de produção aqui dessa época são manifestações voltadas ali apenas para informar e catequizar. Com relação às produções, vamos entender o que foi considerado literatura nesse momento. Quando a gente fala da literatura de informação, e aí eu vou lembrar para vocês que quando a gente falar do quinhentismo, nós vamos dividir em dois ramos, a literatura informativa e a literatura formativa. Então, nós vamos começar pela literatura de informação ou informativa. Os primeiros registros escritos do Brasil têm como característica apenas a documentação do processo colonizador, que marcou os primeiros anos do povoamento. São informações de viajantes e missionários europeus que anotaram sobre o homem e a natureza das terras que conheciam naquele contexto. Vamos lembrar um pouquinho da aula de história, os portugueses vindo pelo mar, e nós tínhamos ali Pero Vaz de Caminha, que estava na esquadra de Cabral, que tinha um diário, e nesse diário ele ia escrevendo tudo o que estava acontecendo, os perigos no mar, aquilo que eles tiveram que enfrentar, a mudança de tempo, quando, segundo eles, se perderam da rota traçada ali e chegaram assim ao Brasil. Então, nós temos ali um escrivão que veio, enviado pelo rei Dom João, na esquadra de Cabral, com o objetivo de anotar, registrar. Esse documento, que é essa famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, é para a gente o primeiro documento, o primeiro texto escrito sobre o Brasil. Então, com relação a essas literaturas produzidas aqui, nós temos essa Carta de Achamento do Brasil, que é chamada também de Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi enviada ao rei Dom Manuel contando como foi a viagem, o trajeto e até a chegada dos portugueses aqui. Foi enviada no dia 1º de maio de 1500. Nós temos um texto produzido por Pero de Magalhães Gândavo em 1576, observem que já é um tempinho depois,
que escreveu o Tratado da Terra do Brasil, mostrando ali como a terra poderia ser dividida, como foi o entendimento com os indígenas, o que poderia ser produzido na terra. Nós temos em 1587 um texto de Gabriel Soares de Souza, falando sobre o Tratado Descritivo do Brasil. E nós temos de 1540 a 1625, é um texto que não foi feito logo no início, foi acrescentado, foi produzido por um bom tempo e foi editado muito tempo depois, que se chama o Tratado da Terra e Gente do Brasil, escrito pelo padre jesuíta Fernão Cardim. Observem que fica aquela pergunta: é isso a literatura da época? É isso que nós temos produzido? Na verdade, isso aqui são documentos, são textos informativos, nada tem de literatura. E aí, por que nós dizemos, então, que é a literatura produzida nessa época? Vamos voltar aqui ao primeiro texto produzido em terras brasileiras, ou que retratava, na verdade, a terra brasileira, visto que ele foi produzido no percurso, né, até chegar aqui no Brasil, e depois ele contou com os registros da chegada dos portugueses. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Por que ela é considerada para a gente o primeiro texto literário? Porque a gente diria, é só uma carta. Por que é literária? É só uma carta. Quer dizer que se eu fizer uma carta dizendo: João, há tempos não nos vemos, gostaria muito de te encontrar para colocarmos a conversa em dia, e enviar pelo correio para o João, isso é um texto literário? Primeira pergunta que a gente faz é essa, é só uma carta, por que é literário? Segundo, era um texto voltado para informar ao rei. Foi direcionado ao rei Dom João. Não era direcionado para o povo. Então, por que ele foi considerado literário? Terceiro, tudo aquilo que foi descrito ali era, na verdade, informações importantes para documentar a nova terra. Nós não tínhamos histórias contadas, nós não tínhamos personagens criados. Então, vem a terceira afirmação. Por que, então, foi considerado um texto literário? A Carta de Caminha, ela apresenta características literárias. Por isso que ela foi considerada para a gente o primeiro texto literário. Como assim? Era só uma carta? Sim. Era apenas informativa? Sim. Mas quem escreveu? Pero Vaz de Caminha. Com que objetivo? Agradar o rei e fazer com que o rei acreditasse que a terra era boa e que, portanto, eles precisavam investir. E o que Caminha vai fazer? Ele vai, vamos dizer assim, aumentar um pouquinho do que ele está vendo, ele vai fantasiar um pouquinho a carta. Então, a carta ela tem caráter totalmente descritivo. É uma narrativa lenta, cheia de detalhes, cheia de pontinhos importantes, fantasiosos que Caminha vai colocando, repleta de subjetividade, porque é a visão de Pero Vaz de Caminha. Então, ele coloca eu senti, eu percebi. Então, o texto é totalmente subjetivo. Ele utiliza figuras de linguagens para descrever a terra, mostrando como a terra é bonita, como a terra é grandiosa, faz comparações com elementos, né, da terra e com a grandiosidade portuguesa, né, e considera o solo como uma riqueza portuguesa, ele considera as águas como a fartura para os portugueses. Então, ele começa a utilizar elementos comparativos, elementos de caráter exagerado para agradar o rei. E isso faz com que a carta tenha uma característica literária conhecida como ufanismo, ou tradição ufanista, que é o quê? Exaltação da terra ao extremo. É como se o Brasil fosse descrito nessa carta como o país, a terra descoberta, a nova civilização. Então, há toda uma preocupação ufanista, ou seja, exagerada, de se colocar esse novo local descoberto, esse novo país, né, porque ainda não tínhamos a ideia de país, essa colônia aí, como, vamos dizer assim, a Canaã prometida.
o lugar de perfeição, aquilo que faltava para os portugueses se colocarem como um país grandioso. Então, era uma colônia rica, e essa riqueza é descrita de forma literária. Então, por isso que nós consideramos a Carta de Caminha como o principal, né, o primeiro texto literário, porque apresenta características literárias, caráter descritivo, subjetividade, figuras de linguagem e a tradição ufanista. Ok? Então, dando prosseguimento aqui, vamos lá para uns trechinhos. Voltar aqui um pouquinho. Quem foi que pediu aqui? Ok, Gustavo? Mas eu vou estar enviando os slides depois, tá? Ok, Arthur Ribeiro? Ok, Gustavo? Beleza. Então, vamos lá. Descrição da Terra. De ponta a ponta é toda a praia. Observem que a preocupação de Pero Vaz de Caminha é ir fazendo uma descrição lenta. Ó. De ponta a ponta é toda a praia. Muito chão e muito formosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho. Douro e Minho são duas regiões riquíssimas em Portugal. Então ele compara as riquezas, né, climáticas da terra aqui, que é o Brasil, com essas duas regiões. Águas são muitas e infindas. E observem que as afirmações de Caminha são afirmações e ponto, como se ele quisesse dizer, é isso e acabou. Muito chão e muito formosa, ponto. Águas são muitas e infindas, ponto. Ou seja, eu estou afirmando, não tem mais nada que vocês possam pensar que faça com que essa terra não seja, né, tão grandiosa e tão rica assim. Acabou, ela é dessa forma. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Observaram na leitura uma certa preocupação sonora? Parece aí que ele se preocupa com o uso de rimas. E dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então, Caminha se preocupa com esses recursos aí. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, aqui nós temos uma descrição da terra, nós temos toda uma preocupação de Caminha em satisfazer o rei, e logo depois nós temos a descrição dos indígenas. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa de cobrir nem mostrar suas vergonhas. Estão acerca disso com tanta inocência que temem mostrar o rosto. Agora já há uma preocupação social. Estou falando para você, rei, que as pessoas que moram aqui, os indígenas, vivem dessa forma. Então nós precisamos fazer algo. Aqui na descrição da terra, nós temos uma preocupação econômica. A terra é boa, vamos investir. Aqui nós temos uma preocupação religiosa. Os indígenas, tadinhos, olha só como vivem. Não tem civilização. Tanto que vivem com os corpos à mostra, né? Vivem nus como se estivessem mostrando o rosto. Para eles é normal, então nós precisamos ajudá-los também. Eles, porém, contudo, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais que são como as aves ou animais monteses que lhe faz o ar, melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão gordos e tão formosos que mais não pode ser. Então ele destaca aqui a saúde dos indígenas, né, que andam nus, muito bem limpos, ou seja, sem pelos no corpo, tem costumes de se lavar o tempo todo, que os portugueses não faziam, né? Não era costume português tomar banho todos os dias, e os indígenas andavam sempre limpos, como também não tinham pelos no corpo, e tinham os corpos muito bem afeiçoados, vamos dizer assim. Segundo Caminha, né, eram gordos, né? Então, corpos volumosos, que demonstravam ali uma certa saúde, uma certa afeição para viver nessa terra. Ou seja, eram bem alimentados, eram bem nutridos e conseguiam se relacionar com aquilo que a terra oferecia para eles. Essas duas descrições que nós vimos, fica bem nítido para a gente como a preocupação de Caminha era também literária. Ele buscou descrever e buscou apontar aqui toda a sua
condição, todo o seu conhecimento, vamos dizer assim, melhor explicado, de literatura. Vou fazer uma carta, né, mostrando como a terra é bonita, acrescentando características e fazendo com que o rei fique seduzido pela minha escrita. É isso que Caminha busca fazer, ganhar o rei pelo seu texto, pela sua escrita, pelas palavras que ele utiliza aí. Por isso o texto torna-se literário. Nós temos aqui como principais textos de informação, então, o Diário de Navegação, o Tratado de Terra do Brasil, a narrativa epistolar e Tratados da Terra e da Gente, Tratado Descritivo do Brasil, Viagem à Terra do Brasil, História do Brasil. Observem que são tudo textos, todos são textos voltados exatamente para a informação. Tudo corresponde a essa necessidade de informar o rei. Então, o que nós vamos conhecer como literatura informativa são documentos, cartas, coisas que eram enviadas para o rei, demonstrando a posse de terra, o conhecimento de uma nova terra, a descrição do solo, tudo aquilo que dizia respeito à economia, vamos dizer assim, de Portugal. Com relação à segunda vertente, que é a chamada literatura formativa ou de catequese. A gente diz literatura formativa ou de formação porque estava voltado para formar o ideário religioso dos indígenas. O objetivo era difundir essa fé portuguesa. Então, foram produzidas aqui obras de cunho pedagógico e moral, a chamada literatura catequética, produzida por quem? Padres jesuítas, que vieram de Portugal, enviados com o único objetivo: difundir a fé cristã e salvar os indígenas que aqui estavam. Lógico, não dava para a gente trazer, né, a Bíblia como eles tinham lá, os textos religiosos como eles tinham lá, e chegar rapidamente e impor a fé cristã aqui. Não foi assim que aconteceu. Primeiro, os padres jesuítas portugueses chegaram aqui e começaram a conversar com os indígenas, a ter conhecimento daquilo que eles conheciam de religião. Para os padres jesuítas não conheciam nada, né? E como eles começaram a difundir a fé religiosa? Pequenos poemas, pequenas apresentações, né, teatrais ou esquetezinhos, que eram uma forma de apresentar os textos bíblicos, os textos cristãos dos portugueses. Então, na verdade, foi algo bem primário logo de início. Os primeiros jesuítas desembarcaram no Brasil em 1549, juntamente com o governador Tomé de Souza, e vieram trazendo de Portugal esses textos escritos com o português de Portugal, do qual os índios não tinham qualquer conhecimento da linguagem, trazendo os costumes portugueses, trazendo a fé portuguesa, que nada correspondia à formação cultural dos indígenas. Então, havia todo um trabalho catequético que foi criado e também teve início ali a criação dos primeiros colégios religiosos. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles vieram com o objetivo de catequizar os indígenas, lembrar que vieram muitos degredados, né, com os portugueses, então eles também tinham a função de salvar esses portugueses que aqui estavam, esses degredados, e assim criar os primeiros colégios jesuítas para os filhos dos portugueses que aqui estavam, para os filhos dos portugueses que iriam nascer na terra chamada Brasil. Então, nós vamos ter aqui várias produções dessa época. Observem que, apesar de serem várias, né, de serem variadas, é algo ainda bem primário. A poesia didática, que tinha como objetivo dar exemplo moralizante aos indígenas. Então, pequenos versos que eram lidos dizendo sobre Deus, dizendo sobre a relação cristã. A poesia sem finalidade catequizadora, relacionada apenas à necessidade individual de expressão, em que os padres jesuítas buscavam colocar para os indígenas como eles precisavam se manifestar com relação à terra, com relação a eles mesmos, com relação ao convívio com os demais. Então, era uma poesia com caráter apenas subjetivo, emotivo e expressivo. O teatro pedagógico, que foi baseado em textos extraídos da Bíblia, tinha como objetivo difundir certas passagens bíblicas, a ascensão de Cristo, né, a morte de Cristo, a Páscoa. Então, pequenas passagens que para os portugueses seriam importantes nesse processo formador dos indígenas. E ainda as cartas de informação, que foram documentos produzidos também pelos padres jesuítas,
dando conta, vamos dizer assim, à Igreja Católica Portuguesa sobre como estava sendo o seu processo ali de trabalho de catequização. Então, além deles produzirem, né, esses textos, como poesias e teatros, para catequizar os indígenas, eles também precisavam produzir relatórios, contando como estava sendo esse processo. E essas cartas portuguesas acabaram também sendo consideradas produção literária jesuítica. Por quê? Porque quando os padres jesuítas produziam, escreviam, eles também acabavam fantasiando um pouquinho, acabavam colocando ali características literárias. Nós temos como representantes aqui da literatura jesuítica 3 padres, o padre Fernão Cardim, José de Anchieta e o padre Manuel de Nóbrega. Mas, entre os 3, apesar dos 3 serem importantes para o processo de desenvolvimento dessa literatura aqui, entre os 3, aquele que ganha destaque é o padre José de Anchieta. Por quê? Foi aquele que ficou mais tempo, né? Nós conhecemos aí o Palácio Anchieta, os Passos de Anchieta, que vocês sabem que acontece aqui. Foi aquele que se preocupou em viver no meio dos indígenas e, a partir dali, produziu uma literatura voltada exatamente para os indígenas. Então, ele produziu textos que mostravam a diversidade das línguas, ele conviveu, ele foi morar junto com os indígenas para conhecer a linguagem, o estilo de manifestação, né, linguística, as palavras que faziam parte do contato entre eles, que faziam parte da linguagem indígena. Então, ele se preocupou com essa aproximação cultural. Suas poesias tinham caráter épicos e líricos, ou seja, ele buscava exaltar a bravura, a força do indígena. Produziu teatros, colocando os índios como personagens, colocando os índios como importantes nesse processo de catequização, de desenvolvimento cultural. As cartas, que buscavam mostrar ao rei como os indígenas não eram selvagens, ele recebeu até um pouco de críticas, porque ele defendeu muito os indígenas. Produziu sermões maravilhosos, difundindo a fé cristã e, ao mesmo tempo, tentando amenizar o choque cultural com os indígenas. Então, ele buscou inserir a fé, né, o cristianismo português, mas, ao mesmo tempo, valorizar o conhecimento espiritual e cristão que os indígenas tinham, né, de cultuar os seus deuses, cultuar os seus elementos da natureza. Então, ele buscou traçar ali uma relação amistosa, e ele produziu a chamada gramática tupi-guarani, que foi a sua grande produção. Ele escreveu uma gramática tupi-guarani. Imaginem o trabalho dele, foi conviver com os indígenas, né? A partir dali foi coletando informações, compreendeu a linguagem que era o tupi-guarani e produziu uma gramática que estava de acordo com a linguagem dos indígenas. Isso demonstra que o trabalho de padre José de Anchieta não foi só um trabalho catequizador, mas também um trabalho social, porque ele se preocupou em conviver amistosamente com os indígenas e mostrar para eles que eles eram importantes, e não apenas um povo que seria explorado, que teria ali a sua fé, os seus costumes, a sua cultura deixada de lado para ser dominado pelos portugueses. Ele acabou tomando assim alguns brigueiros da coroa portuguesa, foi levado de volta para Portugal à força, porque disseram que ele estava atrapalhando o desenvolvimento português, mas depois ele amenizou um pouquinho, né? Tentou agradar o rei e, ao mesmo tempo, dar um apoio social aos indígenas e produziu essas obras maravilhosas que nós temos aqui. Então, resumindo, o que nós teremos aqui, na verdade, é um período de desenvolvimento com produções que estavam muito mais voltadas para relatar o que acontecia ali do que em criar histórias que tivessem o caráter literário que nós temos hoje, de reflexão, de satisfação. Então, nós tínhamos a literatura informativa, que tinha um caráter totalmente europeu, ou seja, foi criada para agradar, né, os portugueses, trazia os objetivos ultramarinos, descrever essa nova terra e refletir o Brasil visto de fora, ou seja, como os portugueses queriam que o Brasil fosse. É interessante a gente observar isso aí. Caminha descreveu o Brasil na visão dele, então era o Brasil visto de fora,
para Caminha era dessa forma, por isso que ele foi fantasiando, objetivando agradar o rei. E nós tivemos a literatura jesuítica, que fazia o transplante literário da Europa para a América, né, na questão religiosa. Trazia a fé europeia para a América e, a partir daí, ia adaptando, né, os costumes indígenas ou sendo inserida nos costumes indígenas. E refletia o Brasil visto de dentro. Por quê? Porque representou exatamente aquela necessidade de mostrar para os indígenas, isso na visão portuguesa, de que eles precisavam ser catequizados, precisavam ser salvos. Então, se os textos informativos retratavam o Brasil, né, refletiam o Brasil visto de fora, os textos formativos ou literatura jesuítica refletiam o Brasil visto de dentro. Tanto que nós vimos aqui a criação da gramática tupi-guarani pelo padre José de Anchieta. Então, ele conviveu, ele estava dentro daquela comunidade indígena e tudo que ele produziu refletia aquele ideário desenvolvido, né? Aquela ideia desenvolvida de cultura indígena ali. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum questionamento? Ok? Nenhuma perguntinha? Então, aguardem um momentinho.